Vamos falar de tendências de moda. Acho que todo mundo adora falar de moda, né? Bom, vamos começar. A moda, ela está muito diversificada, ela está com muita informação. A impressão que a gente tem é que as pessoas ficaram esse tempo de pandemia em casa, enclausuradas, e que agora houve uma explosão, uma vontade de liberdade, como se fosse uma borboleta que está no casulo e ela resolveu nascer e bater asas. Então é essa a sensação que a gente tem. Recente aconteceu o Met Gala, né, 2021, e a gente pôde perceber nos looks essa exuberância, uma vontade de se mostrar, de colorir, ou muito volume, ou transparência, ou tudo junto. Então assim, foi uma diversidade de sensualidade muito grande, uma opulência muito grande, muito brilho, tá tudo em exagero. A moda ela tá trazendo o exagero, como se eu estivesse na clausura, na falta, e agora tá o exagero. Como Dior pós-guerra. Durante o período de guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a fazer os trabalhos masculinos, porque os homens estavam os homens na guerra e as mulheres começaram a tomar os trabalhos masculinos. E aí a roupa desse período precisou de praticidade, precisou ganhar praticidade para realizar as tarefas. E quando terminou o período de guerra, terminou a escassez, veio a fartura. Então a gente chama de look Dior pós-guerra, aquelas saias muito fartas, a feminilidade de volta, né? Porque a mulher perdeu a feminilidade, ela tinha que fazer os trabalhos masculinos em um período de guerra, de muita escassez, de muita falta, não tinha tecido, o tecido era escasso, então você fazia roupas com pouco tecido, e aí quando termina a guerra, a escassez termina e as pessoas querem mostrar a exuberância, o excesso, é como se tivesse muita falta, de repente tem um excesso, né? É como se tivesse enclausurado e de repente quer desabrochar. É mais ou menos assim que funciona. E a moda pós-pandemia tem essas referências também. Que a gente percebe que as pessoas ficaram em casa, de pijama, de roupas confortáveis. Imagina, dia e noite, acordava e dormia praticamente sem trocar de roupa, sem sair de casa. Aquela coisa muito fechada, muito enclausurada. E muito pijama, muito moletom. E a moda agora ela quer sair dessa clausura e trazer vida, trazer movimento, trazer cor. Então vamos ver um pouquinho do que está acontecendo? Bom, vamos lá. Os destaques vão para as roupas confortáveis, sensualidade, lingerie à mostra, transparências. Então vamos ver um pouquinho disso. As correntes estão muito fortes, então tem acessórios, colar, detalhe no calçado. Recente no desfile Tom Ford, já para o próximo inverno, ele fez uma jaqueta toda de corrente. Então a corrente continua muito forte para o verão e para o inverno. E é interessante a gente conhecer o significado da corrente. A corrente ela traz o significado de elo, de força, de junção. O elo da corrente ele é junto um do outro. Então, o que isso traz? A referência que isso traz pra gente? Que juntos a gente consegue vencer, a gente consegue ser forte. Então, o elo da corrente é um elo muito forte, ele não se solta, ele está grudado, ele está junto. Então, uma referência de união para superar o que a gente passou agora, que foi esse período de pandemia de muitos desafios. Uma outra referência muito forte são os volumes. Então, ombreira, saia, o volume, o excesso de volume. Então, por exemplo, a ombreira com muito volume. Os animais, quando eles estão em perigo, eles inflam para se parecer mais forte, né? O homem também, quando ele quer se parecer mais forte, ele melhora a pose, é uma pose de poder. E essa referência ela vem muito da natureza mesmo. O pavão, quando quer se mostrar, ele se abre todo. Os animais, no geral, eles inflam, eles tomam uma postura maior. E a ombreira, ela tem significado de poder, de significado psicológico, de autoridade, de responsabilidade. Então, após um período de crise, a moda ela tende a inflar os volumes, ela tende a imitar a natureza e inflar os volumes, né? Então, os volumes exagerados, artificiais, pode ser uma espécie de compensação para recuperar o padrão perdido. Outra referência muito interessante é o crochê. O crochê tem uma pegada artesanal. E a sensação que a gente tem do crochê é uma sensação de aconchego, como se fosse um retorno às nossas origens. Então, a gente
e até continuam trabalhando home office, né? É como se você estava distante de casa, levantava, ia para o trabalho, ficava o dia todo, ia para casa só para dormir. E as pessoas recuperaram, elas retornaram para os seus lares, elas como se estivessem recuperando a vida em casa, no lar, aproveitar a sua casa. Tanto que a gente viu muita gente reformando casa, comprando móveis. Então é interessante como esse retorno, o nosso olhar para o nosso lar, para o aconchego. Então o crochê ele remete a aconchego, a volta para casa, a volta para o lar, volta para as origens, né? E além de uma peça que você tem, que você faz artesanal, é uma peça que você cria única. Então você faz uma peça de crochê, aquela peça ela pode ter até parecida com ela, mas ela vai ser uma peça única e te permite personalizar. Então as coisas personalizadas, exclusivas, também ganham muita força nessa estação. Eu amo crochê, adoro, e a gente vai ver bolsa, sapato, roupa, biquíni, vestidos, blusas, você vai ver um leque enorme de peças em crochê, tricô também, mas muito em crochê. E a gente viu os grandes costureiros já investindo muito nessa tendência e tem cada coisa linda, tem cada peça maravilhosa. Eu amo crochê, então eu sou muito suspeita para falar, já tem muito tempo que eu dou importância para essa tendência, até mesmo antes da pandemia. O crochê é uma peça sofisticada, se você souber trabalhar o crochê, ele se torna uma peça única, sofisticada, então vale a pena investir. Uma outra tendência que veio muito forte são as listas. E as listas também têm um significado. A lista tem um significado de estabilidade, de continuidade. E elas vieram de uma forma colorida, trazendo looks mais divertidos. Então, assim, uma estação quente, a gente precisa celebrar a estação quente. É uma estampa que ela é clássica, mas vista em looks inteiros. Então, assim, não tem só formatos de lista, estampa, ou em texturas, que são os plissados, os canelados, também é uma lista, é uma forma de lista. Então, canelado, plissado, as malhas no geral, muito né? Plissado e canelado. A transparência, tá? Então, a transparência, o que ela faz? Ela revela a sensualidade, ela revela o corpo. Então, o corpo ficou fechado, guardado. E de repente é como se fosse o sol nasceu, saiu e eu quero voar, eu quero desabrochar. Então a transparência ela traz isso, ela traz uma referência, ela traz o corpo à mostra. As pessoas ficaram sem se cuidar, sem maquiar, sem arrumar cabelo, sem tomar sol. Então existe essa necessidade de estar exposta, de ter o sol, de ter brilho, de ter luz. É como se fosse o fechado se iluminando. A alfaiataria desconstruída. O que é a alfaiataria desconstruída? São os básicos, o terninho, o blazer, a calça de tipo alfaiataria, só que de uma forma desconstruída. O que isso traz? Isso traz conforto. É como se você... É o conceito de conforto ao extremo. E você pegar aquela coisa muito certinha, muito reta, muito rígida e trazer leveza para ela. A pandemia ela trouxe essa coisa de conforto muito forte e as modelagens elas estão mais amplas, elas estão desconstruídas. É literalmente o conforto também para a alfaiataria. Então, assim, a alfaiataria ela está mais ampla. Daí vem o blazer oversize, as calças oversize. Então você vai ver muito nessa estação peças no tamanho, aquela peça normal, desconstruída. Não é uma peça maior que você pegou do guarda-roupa de alguém e está usando. Não, é uma peça que ela foi feita para ser um pouco maior. Um blazer mais comprido, um blazer mais folgado, mas ela tem a estrutura correta do seu corpo, tá? Então, a alfaiataria desconstruída quer dizer que é a peça um pouco mais folgada. Não é peça de ninguém que você trouxe para o seu armário, não, por favor. A gente está falando muito do corpo à mostra, então as mini saias voltam muito forte e os shortinhos também. É verão, né, gente? As pessoas querem se mostrar, elas querem botar o corpo à mostra. Então, mini saias, micro vestidos, shorts. Bora tomar sol para mostrar o corpo, né? Melhor. A moda homeware, que é aquela moda de ficar em casa, também continua muito forte. Os pijamas, eles não vão deixar de existir do dia para a noite, né? Então, a moda trouxe uma versão adaptada do pijama para você ir para a rua. Então, as peças em cetim, mais folgadas, com cor,
né? Às vezes até algumas estampas de pijama que vêm para a roupa. Então, a gente não ia deixar também de lado. Então, o que a gente percebe na moda é que está existindo uma dualidade muito forte. Do lado, o conforto, que foi muito forte esse tempo todo, a gente usufruiu, a gente precisou desse conforto, desse aconchego, né? E do outro lado, as pessoas cansadas de ficarem enclausuradas, querendo se mostrar, querendo desabrochar. Então, a gente tem uma coisa mais tradicional, mais quieta, mais calma e uma coisa muito vibrante. Isso vai aparecer em vários itens. Eu já falei do conforto do crochê, e o crochê, como ele traz essa coisa meio artesanal, meio essa coisa do aconchego. Eu já falei do crochê e ele traz também essa coisa de natureza, de materiais naturais. Então eu não falei lá atrás, vou falar agora do linho, da madeira, da palha. Então bolsa de palha, bolsa de linho, roupas de linho. Tudo que remete a aconchego, a natureza, a conforto, tá muito bem-vindo para essa estação também. Cores, gente, vamos falar de cores. Tá as cores elas estão muito fortes, muito vibrantes, uma profusão de cores. Então a gente vai ver cores muito fortes, muito vibrantes, e a gente vai ver muito cores em bloco. O color block está muito forte. Então o que é o color block? São blocos de cores. Então uma peça, por exemplo, uma peça de cima muito vibrante num azul muito vibrante, uma peça de baixo muito vibrante num pink muito vibrante. Então são cores bem distintas em blocos. Isso a gente chama de color block. Além disso, a gente vai ver as cores fortes também em peças inteiras. Então, um conjunto inteiro laranja, um conjunto inteiro verde folha, um conjunto inteiro amarelo. Então, as cores fortes elas estão vindo em blocos, uma peça de cima muito forte, uma peça de baixo muito forte, ou na peça inteira, no conjunto inteiro, no look inteiro. Os conjuntinhos estão com uma força muito grande, uma pegada que veio talvez pela facilidade de não ter que combinar, não ter que entender qual peça vai jogar com essa, ou né, uma referência de facilidade no usar. Os conjuntinhos, que são as duas peças na mesma estampa ou na mesma cor, também é uma coisa que está muito forte para a próxima estação. E em termos de cores, vamos dar destaque para o rosa, para o laranja e para o azul. Isso. Uma outra coisa que eu vi bastante, que para mim soa um pouco duvidoso, para mim fica um pouco duvidoso, são as papetes. Eu particularmente ainda não estou adepta, acostumada às papetes. Então eu não sei nem se é uma coisa que eu vá me acostumar, talvez, porque eu moro numa cidade praiana. Então é uma tendência que talvez para o meu clima funcione bem. Então são coisas que a gente vai ver como acontece, mas as papetes já estão entrando forte, as grandes influências do mercado já estão usando as papetes. Então me conta aí o que você acha depois, né? Eu particularmente ainda estou meio com o pé atrás, mas vamos que vamos, né? Bom, de tendências, vamos finalizar por aqui, porque tem muita informação. Eu falei das principais tendências, né? Dei uma pincelada em cada uma, mas já deu pra gente entender o que está acontecendo por aí. Eu acho que o mais importante, antes de saber só as tendências, o que vem de uma forma muito crua, o mais importante é você entender o que acontece e por que acontece. Tudo que a gente tem conhecimento e entendimento fica fácil. Quando você simplesmente pega alguma coisa que te dão pronta, é muito mais difícil de decifrar, de entender isso daí. Então, quando a gente entende o que está acontecendo na moda, o que está acontecendo no mundo, por que acontecem as coisas, eu acho que traz clareza.